Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. A colisão entre um navio cargueiro e duas balsas em Santos, no litoral de São Paulo, chama a atenção pela gravidade, ainda que não tenha tido vítimas. Globalmente, os acidentes da navegação representam 1/3 de todas as ocorrências marítimas que são investigadas. O inquérito que apura as causas do acidente ainda não tem data para ficar pronto. Uma das embarcações atingidas já voltou a funcionar. A outra segue em manutenção. Esse especialista em navegação afirma que vários fatores podem ter contribuído para o acidente. Ele explica que, pelas imagens, é possível ver que o navio cargueiro não consegue atracar entre duas embarcações já atracadas, provavelmente, segundo ele, pela falta de espaço e ocupação dos berços. Talvez falha de comunicação, avaliação da própria manobra, questão de consciência situacional incompleta, né? Então, de eu não saber qual é a disponibilidade daquele berço, a capacidade de receber aquele navio naquele contexto específico. Então, limitação na detecção de embarcações próximas, fatores ambientais, aspectos humanos. Um ponto relevante também para destacar é que as balsas envolvidas não apareceram no registro do AIS, que reforça também a importância de utilizar sistemas integrados de consciência situacional. Somente neste ano, a Marinha registrou 70 inquéritos administrativos para apurar incidentes envolvendo embarcações nos portos do país. Até o fim de janeiro, foram 8 acidentes envolvendo navios e 3 com balsas e empurradores de balsas. No ano passado, ao todo, foram 839 inquéritos apurados pela Marinha, número 3% menor do que em 2024. Há uma percepção equivocada de que baixa velocidade implica em baixo risco. No entanto, por ser uma operação que organicamente existe uma proximidade com infraestruturas fixas, dependendo do porto, existe um tráfego intenso de navios ali, e também uma operação altamente dependente de fator humano, tudo isso torna o ambiente portuário um ambiente altamente sensível a riscos, né? O especialista explica ainda que o setor da navegação precisa ter mais consciência do conceito de safety, ou seja, ações integradas de segurança que possam evitar mais acidentes. Eu acredito que a principal lição é que a segurança não é uma questão apenas de prevenção de acidentes, mas também de previsibilidade operacional, que no ambiente portuário se traduz diretamente para eficiência, competitividade e segurança, que é plenamente possível reduzir drasticamente a probabilidade e a severidade desses acidentes, né? O principal desafio atualmente é que as operações portuárias em geral dependem muito de informações que estão fragmentadas, ou então comunicação via rádio, planilha, percepção humana, né, que isolada, e o que acaba limitando bastante essa previsibilidade da operação. Então, a mitigação passa pela consolidação de todas essas questões numa base de consciência situacional integrada e que seja capaz de unificar o planejamento, a execução e o monitoramento. O Porto Seco de Foz do Iguaçu movimentou 9 bilhões e 790 milhões de dólares no ano passado, alta de quase 14% na corrente de comércio em relação ao ano anterior. Mesmo com queda de 5% no volume total de cargas, que somou 5 milhões e 160 mil toneladas, o valor financeiro cresceu, refletindo um aumento da participação de produtos com maior valor agregado, como insumos industriais, eletrônicos e bens de consumo. E a disputa global por minerais críticos ganha espaço no Brasil. Enquanto o governo defende a ampliação da exploração de terras raras, o Congresso avança em projetos que tratam de segurança ambiental e da criação de uma política nacional para o setor. A pauta da mineração segue em alta, tanto no Executivo quanto no Legislativo. No evento CEO Conference Brasil 2026 do BTG Pactual, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, declarou que o Brasil não pode perder a corrida da exploração de minerais críticos e estratégicos para outros países, tendo em vista as reservas existentes em território nacional. Silveira foi além e declarou que as terras raras serão o novo petróleo. É uma hipocrisia se defender transição energética sem defender minerais críticos, sem defender terras raras. O Brasil tem grandes potencialidades do setor mineral que precisam, de forma racional, serem exploradas.
ambientalmente, legalmente correta e com frutos sociais, nós não podemos tirar do povo brasileiro o direito de conhecê-las e do Estado brasileiro, em defesa do povo brasileiro, num certo momento, decidir explorá-las de forma adequada. A exploração de terras raras já atrai o interesse de potências como a China e os Estados Unidos. Elas são o grupo de 17 elementos químicos considerados estratégicos para a transição energética e ainda para a indústria da defesa. No parlamento tramitam vários projetos sobre a mineração. Um deles, por exemplo, é o PL 1303 de 2019, que obriga as empresas mineradoras a incluírem projetos de avaliação, gerenciamento e comunicação de risco ambiental nos planos de operação. A matéria foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável na forma do substitutivo da relatora, a deputada Duda Salabert, que considerou que a falta de exigência de análise de risco compromete a segurança ambiental e a proteção das populações próximas a empreendimentos minerários. Outra expectativa é sobre o relatório do deputado federal Arnaldo Jardim para o projeto de lei 2780 de 2024, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos. O presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, chegou a declarar que a Casa vai pautar neste primeiro semestre o texto substitutivo de Arnaldo Jardim para o projeto de lei de autoria do deputado Zé Silva para a exploração de minerais críticos e terras raras no Brasil. O Brasil tem condição de ser o segundo país do mundo a produzir e, inclusive, processar. Por isso que esse projeto de lei, que é da minha autoria, e outros deputados assinaram comigo, atualizando esta proposta, ele é para que o Brasil tenha uma política clara. O que seria essa política? Definindo os recursos para fazer a pesquisa desses minerais no nosso subsolo. Eu sou de Minas, tem uma região de Minas que chama Poços de Caldas, no sul de Minas. Lá antigamente, foi em eras passadas, era o vulcão. Só Poços de Caldas tem condição, nos próximos 5 anos, produzir entre 15% e 20% desses minerais. Mas para isso tem que ter regras claras, tem que ter definido também fonte de financiamento, porque o início de aproveitar esses minerais é muito caro. E o Brasil ainda não tem linha de financiamento. Então esse projeto, ele cria essas regras claras para incentivar a aproveitar esses minerais e garantir que o benefício desses minerais também fique no Brasil. Nós temos aí a necessidade de dar um apoio à mineração brasileira, que é um grande ativo que nós temos para serem exportados e que está sendo exportado, mas de maneira muito pontual. Estamos muito sintonizados com isso e esperamos dar todo o nosso apoio para que Arnaldo Jardim tenha realmente concluído aí essa sua relatoria e esse seu processo para que nós possamos votar na Câmara e no Senado. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a FINEP, que é a financiadora de estudos e projetos, empresa pública vinculada à pasta, anunciaram a destinação de 200 milhões de reais para projetos de inovação na área mineral. Os recursos integram a segunda rodada do programa Mais Inovação Brasil e vão apoiar iniciativas em minerais críticos, terras raras, mineração urbana e descarbonização. O edital prevê parcerias entre empresas brasileiras e instituições científicas e tecnológicas. As inscrições vão até 31 de agosto e devem ser feitas pela plataforma digital da FINEP. E agora, mudando de assunto, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários já tem uma nova diretora substituta. Foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira a portaria que convoca a servidora Cristina Castro Lucas de Souza para exercer interinamente o cargo de diretora colegiada. Ela assume a vaga aberta com o término ontem do mandato de 4 anos da diretora Flávia Moraes Lopes Takafashi. A portaria foi assinada pelo diretor-geral, Frederico Dias, e passou a valer na data da publicação. O período de interinidade pode durar até 6 meses. Depois deste prazo, caso não haja indicação definitiva, Cristina retorna ao cargo de superintendente de ESG e inovação.
Vamos agora para o portal bnews.com.br. Eu destaco uma notícia que vem do setor de portos, porque o Portos do Paraná concentram quase metade das exportações de frango no país. É um número expressivo, 47,6% de participação só em janeiro deste ano, liderando embarques e sustenta também recordes em proteínas e granéis. De acordo com dados utilizados do Comex, no primeiro mês de 2026, foram enviadas 199 mil toneladas de carga de frango congelada, que totalizaram 365 milhões de dólares. E os principais destinos foram Emirados Árabes Unidos, África do Sul e China. Lembrando que o Paraná é o maior produtor nacional de frango, com um parque industrial que compõe aí 36 frigoríferos de abate e beneficiamento. Tá aí uma notícia importante com números expressivos que vem do Portos do Paraná. E o número de multas por descumprimento do piso mínimo de frete já chega a 41.700 em 2026. Até o início de fevereiro, o volume é 44% maior que todo o ano de 2025. Desde outubro do ano passado, com a fiscalização eletrônica e o cruzamento automático de dados pela ANTT, as autuações superam 70 mil registros. A agência também atualizou a metodologia de cálculo do piso em janeiro. O setor orienta as empresas a monitorarem as multas para evitar perda de prazos e penalidades adicionais. E o BNews 19 horas fica por aqui. Uma ótima noite para você. Voltamos a nos encontrar amanhã. Até lá!